Paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem fala é o pastor Francisco Ferreira com mais uma aula de Ramar Teologia para você, a doutrina que fala sobre o pecado. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a extensão do pecado desde a queda de Lúcifer até o período chamado período da graça. E nós vamos também fazer uma contextualização sobre o pecado nos dias de hoje e depois eu quero falar também sobre o pecado e a culpa. O que é o pecado e o que é a culpa. O primeiro nível do pecado está no coração de Lúcifer, quando ele tenta ser igual a Deus. A Bíblia diz que ele disse: subirei até as maiores alturas e estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Está lá no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 13 até o versículo 15. Nesta fase, Satanás habitava no Éden mineral. O que é esse Éden mineral? Onde é que na Bíblia está escrito sobre isso? Lá no Ezequiel capítulo 28, do versículo 13 até o versículo 17. Este Éden ali, o diabo ele andava no meio dos anjos, era uma espécie de líder angelical, e ele tentou ser igual a Deus e tomar então o trono de Deus. Foi ali que ele foi precipitado sobre a terra, mas o pecado, além dessa, ele teve ainda... em meio a essa queda, ele teve a contaminação dos anjos. Ele conseguiu contaminar a terça parte dos anjos para que o seguissem. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Na próxima fase agora é a fase do Éden vegetal. Não se sabe quantos anos existem entre o Éden mineral e o Éden vegetal. Pastor, e o que é esse Éden vegetal? É o Éden reconstruído, onde Deus colocou Adão ali para cuidar dos animais, das plantas e tudo aquilo que existia, onde Deus colocou ali a árvore chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal, para que pudesse ser guardada. No Éden vegetal, Satanás se transfigurou em uma serpente e contaminou o homem, levando também o homem à queda. A fase do pecado pós-jardim do Éden, ela vai de Caim até Noé, onde há uma corrupção do gênero humano. Os homens se corrompem, as pessoas se matam por nada, né? Há uma sede de vingança, há uma sede de sangue instalada. E casavam-se, davam-se em casamento até que Noé entrou na arca. E ali a palavra de Deus diz que houve o dilúvio. O dilúvio exterminou aquela raça humana, ficando apenas ali Noé e os seus filhos. Mas depois o pecado ainda se estendeu dentro da família de Noé, nos filhos de Noé, e vai ali de Noé até Abraão. De Noé até Abraão, o pecado ainda tem ali o pecado do orgulho, da soberba, o pecado da vingança. Existe ali o pecado de Nimrod querendo subir aos céus, está lá no capítulo 11 de Gênesis. Quando Abraão chega, então Deus se revela a Abraão e nasce um novo estágio de vida de Deus, de presença de Deus, chamada de promessa. Então o período da promessa vai de Abraão até o Egito, mas ali também o pecado consegue se estender e os homens conseguem se corromper também. Do Egito, Moisés tira o povo do Egito, conduz o povo por meio do deserto durante 40 anos, entrega a lei e ali então entra na outra fase do pecado, que o pecado consegue entrar ainda no coração do homem, prevalecer no coração do homem, e o pecado, os homens transgridem a lei de Deus, os homens pecam contra Deus, e ali vai até Jesus Cristo, aonde Cristo triunfa sobre o pecado e anula o poder do pecado, dando então origem ao período da graça de Deus. E a Bíblia diz lá no livro de Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então você vê que o pecado ele segue escalas e níveis, ele vem contaminando a geração dos homens, de maneira que todos pecaram. De Lúcifer até os dias de Jesus, os homens estavam dominados pelo pecado. De Jesus para cá, da cruz do Calvário de Cristo para cá, Jesus é o centro da vida eterna. Ele é o autor e consumador da nossa fé, como diz lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Então, hoje, o pecado não tem mais o poder que tinha, pois os homens agora têm a presença do Espírito Santo e têm a palavra de Deus. Mas o pecado ainda continua como semente no coração do homem. Dito isso, eu quero falar sobre a diferença do pecado para a culpa. Pastor, o que é o pecado? O pecado ele é uma revelação de Deus ao coração do homem.
Quando o homem tem essa revelação, ele vai saber discernir bem todas as coisas. Como a Bíblia diz, o homem natural não compreende as coisas que são espirituais porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem que é espiritual, ele discerne bem todas as coisas, embora ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Por que o homem natural não consegue discernir as coisas? Porque ele não entende a revelação. E o pecado, o conhecimento de pecado, ele vem como uma revelação de Deus ao coração dos homens. Então, a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela traz essa revelação dizendo que todos pecaram e destituídos, ou seja, carecem, precisam da glória de Deus. Mas e o que é a culpa? A culpa, ela não é uma revelação. A culpa, ela faz parte de uma moralidade, de um contexto moral, psicossocial. A culpa entra quando a sociedade diz que aquilo está errado. A sociedade imprime na alma do ser humano um padrão moral do que é certo, do que é errado, do que é aceitável e o que não é. O que é crime e o que não é. Então, a pessoa insere, quando ela traz para si o conceito de moralidade e aquilo que é certo e que é errado, ela define então um padrão moral. E toda vez que ela quebra esse padrão, ela vai sentir a chamada culpa, entendendo que ela está errada. Mas se nós pegarmos a culpa e definirmos a culpa como se fosse o sinalizador de que a pessoa está em pecado, estaríamos completamente errados. Eu vou dar aqui um exemplo. Houve um tempo que as igrejas evangélicas e ainda algumas igrejas há que dizem que a televisão ela é um instrumento de Satanás e que o homem e a mulher de Deus não podem assistir televisão de forma nenhuma. Houve um tempo então, depois que a televisão, as próprias igrejas entenderam que era um instrumento de informação e foram permitindo. A partir do momento que o padrão moral foi mudado, as pessoas não se sentiam mais culpadas por usar uma televisão na sua casa. Isso aconteceu com o uso de vestes, isso aconteceu com a questão da tintura de cabelo ou não, do fazer barba ou não, porque ali o pecado ele foi introjetado como sendo um padrão moral aceitável ou não aceitável, ou seja, um legalismo sobre as pessoas, trazendo sobre elas um sentimento de culpa ou um sentimento de alegria. Quando uma pessoa faz algo que está fora do padrão aceitável que é do restante da sociedade e ela entende que aquilo ali vai ferir o padrão, ela se sente culpada. Quando aquilo é removido do padrão moral, ela não vai se sentir mais culpada. Então o pecado não é isso. O pecado é uma revelação dentro do contexto de que a palavra de Deus diz que é pecado e acabou. Aquilo que era pecado há 10 anos atrás é pecado hoje. Aquilo que era pecado nos dias de Jesus continua sendo pecado hoje. Então, as pessoas não podem sair julgando os outros, nem se pode se julgar. Quem vai dizer o que está certo e o que está errado não sou eu e nem é você. É a própria palavra de Deus. A revelação do pecado não é um sentimento de culpa. Senão, aí entra aquela questão do pecadinho e do pecadão. Tem pessoas que acham que assaltar um banco é um pecadão. Fumar maconha é pecadão, fumar cigarro é pecadinho. Então, o maconheiro é pior do que o fumante de cigarro. O que toma cerveja é pior do que aquele que bebe Coca-Cola. Quando, na verdade, o conceito mais certo sobre o pecado é aquilo que você fere a santidade de Deus e fere o templo de Deus. Quando você faz algo que está ferindo a santidade de Deus e que também fere a você ou aos outros, aquilo é pecado. Se assaltar um banco é pecado, roubar uma bala no mercadinho também é. Se fumar maconha é pecado, fumar um cigarro também é. Aquele que fuma um cigarro está pecando porque está destruindo o próprio corpo. Aquele que se enche de Coca-Cola também está pecando porque está destruindo o próprio corpo. O cigarro provoca câncer, a Coca-Cola também. Aquele que está blasfemando, fazendo contenda contra o próximo, não é diferente daquele que fala mal do irmão às escondidas. Aquele que provoca a contenda é tão culpado quanto aquele que propaga a contenda. De maneira que não há nem pecadinho e nem pecadão. A palavra de Deus diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Tira-se o sentimento de culpa e coloca a revelação do pecado e a necessidade de arrependimento. E o que é então, pastor, o arrependimento? O arrependimento é quando você entende que você está errado. Quer se sinta culpado ou não, que você entende que você está caminhando por um caminho errado e que você precisa dar uma volta na sua vida e fazer tudo diferente. E esse diferente não é um padrão escrito pelo contexto social, mas escrito e descrito pela palavra de Deus. Se a palavra de Deus define isso como pecado, não importa o que as pessoas estejam pensando, aquilo é pecado e acabou. Se a palavra de Deus diz que o adultério é pecado, não importa como as pessoas venham chamar adultério, ele é pecado. Se a palavra de Deus vem e diz que não roubarás, e o roubar é pecado, não importa se foi o roubo de um dinheiro no bolso de uma pessoa, ou se foi aquela pessoa que passou, o dinheiro cai no chão, e o indivíduo vem, coloca o pé em cima para ninguém ver, e depois pega o dinheiro escondido e coloca no bolso. Não importa. É roubo do mesmo jeito e é ladrão do mesmo jeito. Não vai importar muito se o pecado da pessoa for mentir ou roubar. Tanto a mentira como o roubo é pecado. O roubo, a pessoa rouba bens materiais. E a mentira, a pessoa rouba a consciência do próximo. Deus não quer que nós venhamos nos sentir culpados. Deus quer que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. E qual então a consequência do pecado? As consequências do pecado são a morte. Mas por que eu disse são a morte? A morte espiritual e a morte eterna. A morte espiritual é quando a pessoa se afasta de Deus. Isso ela está em vida. E a morte eterna é quando a pessoa morre afastada de Deus. O homem irá viver a eternidade na condição em que ele partiu dessa terra. Se ele partiu da terra afastado de Deus, ele permanecerá afastado de Deus pela sua eternidade. Se ele morreu, se ele partiu da terra conectado a Cristo, ele vai permanecer em Cristo pela eternidade. Então, o salário do pecado vai ser a morte. Nós precisamos discernir aonde é que está o pecado. E só tem uma forma de você discernir aonde é que está o pecado. O pecado está em violentar os princípios da palavra de Deus e violentar o direito do próximo. Se você violenta os princípios da palavra de Deus, você está pecando. E se você agride os direitos do próximo, você está também pecando. Porque os dois principais mandamentos da palavra de Deus é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, não fira os princípios da palavra de Deus e não fira os direitos do próximo. Aí você não estará andando em pecado. Deus abençoe e até a próxima aula.